Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo de Trajetórias. Nessa terceira temporada, nós vamos entrevistar pós-graduandos da UNILA, docentes e técnicos aqui da casa. E, além disso, também professores externos, né, à nossa universidade. Mas no capítulo de hoje, nós vamos receber uma professora da casa. Vai falar um pouquinho dela, não quero antecipar. É a professora Samares Linete Cruz Baez. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada a vocês pelo convite. Fico muito feliz de fazer parte da trajetória aqui da UNILA. Perfeito. Bem-vinda, professora. A gente sempre começa com os convidados com uma pergunta para eles falarem um pouco do início escolar, como é que eles começaram lá no ensino fundamental, né? Queria que você aproveitasse também e falasse como é o ensino fundamental lá em Porto Rico, né? Que é o seu país de origem. Uhum. Bom, o ensino fundamental em Porto Rico, ensino em geral, ele é como o ensino dos Estados Unidos, ele é dividido em educação elemental, aí vai do kindergarten até uns 11 anos, educação intermédia, aí iria dos 12 aos 15, 16 mais ou menos, e educação superior ou high school. Eu sou do campo do interior de Porto Rico, de um pueblito chamado Utuado, é uma palavra indígena, né, caribenha. E no campo a educação é bastante tranquila, né? As escolas são contextos assim bem tranquilos, bem seguros. Apesar de ser uma educação no campo, eu morei na parte mais urbanizada desse povo, né? Ou desse povoadozinho. Então não tinha um contexto assim de agricultura perto de mim ou na minha família, né? Aí eu tive aulas de inglês. É a língua oficial? O inglês ou o espanhol? Dependendo do partido político, às vezes espanhol, às vezes espanhol e inglês. Nesse momento temos uma política de espanhol. É um assunto complexo, né, por conta da situação de Porto Rico ser um território não incorporado dos Estados Unidos, que, na verdade, é um nome mais bonito para dizer que é uma colônia dos Estados Unidos. Nessa educação, temos essas aulas de inglês, mas no começo da implantação do sistema educativo nos Estados Unidos, a educação era em inglês mesmo, né? Então, teve aí uma luta para que a educação de, por exemplo, matemática, ciência, estudos sociais e tal, fosse em espanhol, né, na nossa língua materna. Então, minha educação foi em espanhol com aulas de inglês, mas vamos aprender inglês falando em espanhol. Então, foi uma educação muito boa para mim, eu gostava muito de aprender. E tinha primas e primos, assim, maiores do que eu, ou mais velhos, que iam à universidade, né? Iam para a capital, para a universidade. Aí eles voltavam no final de semana falando das coisas da vida universitária, das aulas. E desde essa época eu comecei assim a sonhar com chegar na universidade em algum momento. E aí foi nesse momento que você teve contato com alguma informação sobre uma possível carreira na universidade, o tema, o curso? Então, fala um pouquinho desse momento. Até mais ou menos o que seria equivalente ao ensino médio, lá eu fiz uma educação superior, que seria ensino médio, apesar de que o nome é superior lá, acadêmica. Isso significa que ela era voltada para que os alunos que fazem esse tipo de educação vão para a universidade, né? Na educação pública. Eu fiz educação pública a vida toda. E aí eu sabia que eu queria ir para a universidade. Eu descobri que eu queria ensinar, sabia que queria ser professora, só que eu gostava de estudar mesmo e não sabia do que eu iria, né, ser professora. Então, estava nessa questão de eu quero ser professora, mas não sei de quê. Inclusive, quando cheguei na universidade, eu entrei para ser professora de teatro, para estudar a carreira de educação em teatro, porque eu fiz umas obras, né? Participei em umas obras de teatro na escola, nas aulas de teatro. Só que quando eu cheguei lá na universidade, na capital, né? Assim, toda do interior do campo,
eu comecei pela primeira vez na minha vida a ter pessoas na minha sala de aula que eu não conhecia de nunca, porque eu sou de um povoadozinho, então eu fiz toda a minha educação com as mesmas pessoas. E aí eu percebi que eu era mais tímida do que eu sabia, né? Aí eu pensei, não pode ser de teatro, porque eu não quero fazer coisa na frente de todo esse monte de estranho, né? Então, aí mudei para educação em história, porque estava gostando da disciplina de introdução às ciências sociais. E aí o prof de ciências sociais falou, não estude ciências sociais, você vai morrer de fome, né? Então, pelo menos estuda uma carreira que te dê um emprego. Aí eu pensei, eu vou ficar na educação mesmo. Em Porto Rico não tem educação de ciências sociais na escola pública, só história. Então, não podia ser professora de ciências sociais na escola. Então, aí eu fui para a história, só que toda essa questão da história, do café, do tabaco, do açúcar, ficou assim meio entediante. Eu gostava mais da questão social de todo o assunto, né? Não tanto essa questão econômica, histórica. E aí um professor de literatura falou que eu tinha uma perspicácia, assim, especial. E aí eu pensei, então você é professora de espanhol, né? Dá para ser professora de espanhol, aí mudei de carreira. Só que estudando para ser professora Isso no mesmo curso, no mesmo contexto ali, né? No mesmo, cada ano eu ia trocando, Perfeito. né? É possível, era possível. É possível. E aí eu entrei para espanhol, aí eu comecei a fazer aulas de gramática espanhola, e aí eu pensei, olha, eu gosto dessa disciplina, e perguntei para uma tia o que eu tinha que estudar para ser professora universitária de gramática. Aí ela falou, olha, eu acho que deve estudar linguística, né? Fazer uma pós-graduação em linguística. E aí quase eu que passei para as outras perguntas, né? Que já vai para a questão da formação universitária, né? Da pós-graduação. E aí isso vai ter um link também com minha experiência com o português. Então, não sei se vocês querem interromper um pouco acho até que pode seguir. Ou continua, né? Depois dessa formação, que é uma graduação que você estava fazendo, né? Que Isso. você demorou, mas se achou ali no tema que você tinha mais aptidão. E daí você já emendou para uma pós-graduação? Seria um mestrado mesmo ou um outro mestrado, tipo? Né? Em Porto Rico, né? Lá mesmo. Isso, em Porto Rico ainda, na Universidade de Porto Rico. Que tem uma particularidade de ser pública, mas você tem que pagar, né? Ela não é uma educação como gratuita. Ontem estava falando com os alunos e também estavam perguntando, mas como que é pública e tem que pagar? Então, é esse conceito de público dos Estados Unidos, né? É público, mas você tem que pagar por estudar aí. Uma mensalidade? Paga o que se chama de matrícula. Então, em teoria, para pagar no começo do semestre, mas se você não tem a grana para pagar assim todo, você pode parcelar ao longo do semestre. Se não paga, perde o direito de continuar estudando até pagar esse dinheiro, né? Entendi. Eu tive uma bolsa e com isso eu consegui estudar. E aí, nessa graduação, já perto de terminar, que é uma graduação em educação, aí quando eu estava fazendo toda a papelada, porque lá não é uma licenciatura, tem que fazer, depois que você termina de estudar, tem que fazer uns testes padronizados. Se você passa, você tem a licença, né, para poder atuar na educação pública do país. Aí eu estava me preparando para essas provas e tal, e lá onde eu tinha que preencher os formulários, uma senhora fala assim, olha, eu vou te aconselhar uma coisa. Tá tão difícil achar um trabalho aqui no sistema público de educação que se eu fosse você, eu pensaria em vender laranja no semáforo. E aí eu pensei, vender laranja no semáforo, né? O que eu vou fazer com a minha vida? E aí eu pensei, então eu vou fazer tudo para acabar a graduação e no semestre seguinte entrar no mestrado. E para entrar no mestrado, como todo mundo foge da linguística, né? Os requisitos de admissão nesse programa de pós-graduação eram mais flexíveis. Não tinha uma prova, por exemplo, para você ser admitido. Porque é tão difícil assim
a área de linguística? Então, dependendo para onde você for, né? Tem um tema específico que tem que escolher antes. Tem, dependendo da área, tem. E aí eu tinha que fazer 9 créditos numa língua estrangeira. E aí eu decidi fazer em português, porque eu tinha, assim, uma atração pelo Brasil, né? E eu pensei, então, vamos aproveitar essa oportunidade. Aí foi que começou minha relação com o português, ainda sem pensar que eu chegaria nem sequer a visitar o Brasil algum dia, né? Então, minha formação foi sempre em ensino público. A escola, sim, é gratuita em Porto Rico, porém, a educação universitária não é gratuita, apesar de ter sido pública. E o mestrado foi em Linguística Geral. E você termina o mestrado lá e já atua em Porto Rico profissionalmente? Ou você sai de lá rumo a outra trajetória? Então, eu termino o mestrado e esse último ano do mestrado, de fazer a dissertação, eu atuei num programa de ensino parecido com o EJA, para Educação para Adultos. Atuei 1 ano aí. E quando terminei o mestrado, a Universidade de Porto Rico, ela tem 11 campos ao redor da ilha, desculpem, e um dos campos está em Utuado, na minha cidade, um campus especializado em agricultura. E aí estavam precisando de uma professora para dar uma disciplina de espanhol, no caso era literatura, que não era minha especialidade, mas não tinha mais ninguém, então essa foi minha primeira experiência como professora universitária. Aí passei um semestre com essa disciplina de literatura. No próximo semestre, aí consegui disciplinas de redação para as pessoas que estão formando-se para ser assistentes administrativos, né? Mais focado em questões de escritório e tal. No mesmo campus, no mesmo local? No mesmo campus. Disciplina de gramática, finalmente, né? Aquele sonho de ensinar gramática, cumpri naquela universidade. E nesse momento aí falaram, olha, se aparecesse a oportunidade de trazer um novo professor para ficar fixo aqui, você teria que ter um doutorado. E aí eu pensei em fazer o doutorado, só que em Porto Rico não tinha a possibilidade, por um lado, de estudar mais economicamente e, por outro, que me desse uma especialidade que era a que eu estava querendo, que era relacionada ao ensino de línguas. E aí eu pensei, então, será que vale a pena começar a me endividar, né? Aumentar dívidas que já tinha da minha formação? E aí um amigo me falou das bolsas através da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que são umas bolsas para vir a estudar no Brasil. Especificamente no Brasil, no caso? Especificamente no Brasil. Eu ia te perguntar se cogitou ir para os Estados Unidos, não sei se a facilidade, né, que você comentou no início daria alguma vantagem? Não sei se posso dizer dessa forma. É uma boa pergunta. Se dá uma vantagem ou não, eu não sei. Só que eu não tenho interesse de andar para os nortes, né? Eu tenho mais interesse de andar para o sul. Então, o idioma também, talvez? O idioma é um idioma que também eu não me identifico, né? Eu não falo inglês do jeito que eu falo português, né? Até nem gosto de falar inglês. Até nem me coloco proficiente em inglês, né? Uma questão de resistência cultural, né, identitária, que nem sempre é totalmente boa, né, mas vai por aí. Então, aí eu me perdi um pouquinho da pergunta, né, mas não teria essa possibilidade, assim, de vontade de ir para lá, sabe, para os Estados Unidos. Aí surgiu a oportunidade dessas bolsas para o Brasil, então. Dessas bolsas. Aí eu solicitei a bolsa, passei na bolsa, né? E foi assim que eu cheguei no Brasil. Descobri que no Brasil tem ilhas que eu nem sabia, né? Com toda a ignorância que tinha em relação ao território brasileiro. E cheguei à UFSC, a Floripa, em Santa Catarina. E aí fiz o doutorado. Professora, as pesquisas que você fez na UFSC eram relacionadas ao que você tinha feito no mestrado ou eram coisas diferentes?
Então, foram coisas diferentes, apesar de estar na mesma área de especialização de pesquisa. No mestrado, eu fiz mais uma questão mais etnográfica, um pouquinho mais para a sociologia da linguagem. E aí, eu percebi, quando eu fazia os estágios da graduação, que os alunos não tinham muita possibilidade de se apropriar de maneira de dizer, de maneira mais acadêmica, né? Não tinham tarefas de seminário para apresentação na escola. E olhando os documentos curriculares também, eu percebi que as orientações curriculares estavam mais voltadas a questões gramaticais, né? Nome, verbo, sujeito, predicado, né? Uma abordagem mais tradicional. Então, fiz uma abordagem etnográfica de observação na sala de aula para poder avaliar e analisar os momentos em que os alunos faziam seminários para avaliar a percepção dos professores, se os alunos sabem, né, ou não sabem falar, se falam certo, se falam errado, né, avaliar todas essas concepções que têm a ver com atitudes linguísticas, né, de valoração. Já no doutorado, quando eu cheguei na UFSC, né, a que foi minha orientadora, a Rosângela Rames, ela falou assim com o projeto que eu cheguei, ela falou: Samares, você não vai resolver o problema de ensino de língua no seu país. Aqui você tem para fazer 5 doutorados, sabe? Então tem que delimitar e tem que escolher. E o Brasil me abriu assim... O Brasil foi assim um janelão de um monte de conhecimento ao qual eu não tinha tido acesso no meu país, em relação a ver epistemologicamente de uma maneira diferente, mais abrangente, mais humana, mais social, mais histórica, mais diversa, toda essa questão, essa complexidade do que é um relacionamento de ensinar e aprender língua ou línguas, né? Linguagens. No Brasil, eu fiz uma análise do marco curricular para o ensino de espanhol de Porto Rico. Porque dentro daquelas muitas possibilidades, aí eu pensei, então, a orientadora também me disse, isso aqui vai ser só o começo do teu caminho de pesquisa. Aí eu pensei, então eu vou colocar aqui o começo, né? O primeiro tijolinho que possa ser o sustento. E aí eu decidi que eu devia começar por compreender de maneira mais crítica esses documentos, né? Que eu tinha estudado na graduação, documentos para ensino de língua materna no meu país, porém, era só você vai seguir as orientações, não tinha uma criticidade naquilo ali, sabe? E o Brasil me abriu a possibilidade de olhar para esses documentos ali e procurar que discursos, que interesses estão por trás, né? Que discursos estão atravessando esse documento enquanto outro discurso, né? Que políticas públicas, que políticas linguísticas e que políticas educativas estão mexendo ali, além de outros interesses que, às vezes, nem têm a ver com política mesmo, senão interesses mais de outras áreas, né? E não só um olhar crítico, mas você também fez sugestões, né, de curricularização baseado naquilo que você teve como experiência. Então, nesse momento da pesquisa de doutorado, não tem uma sugestão em si, porque o que eu faço é trazer ou escancarar todos esses discursos que estão perpassando ali, né? E colocar como é que eles se veem na realidade, porque eu consegui perceber que tinha a ver com a reforma trabalhista, né? Não tinha só a ver com questão educativa, com questão linguística. Tem um livro da Naomi Klein, que é A Luta pelo Paraíso, se fosse traduzido, e ela trata o caso de Porto Rico, né? Como é que estão sendo aplicadas políticas, ela chama do choque e do desastre, né? Como é que se aproveita um desastre natural como um furacão que destrói tudo
anos depois um terremoto, né? E como é que você aproveita toda essa questão para elaborar uma política de Estado que intervenha menos. Então, são as comunidades que têm que se valer por si. E se não se valem por si, não tem a resiliência necessária, né? Então, são muitos discursos bem além de toda essa política. Professora, foi logo após o doutorado que a UNILA já entrou na sua vida ou isso levou ainda algum tempo? Levou algum tempo. Depois do doutorado, eu finalizei final de 2018. Eu voltei chorando, literalmente, para Porto Rico, porque eu não queria ir embora, né? Você está apaixonada pelo Brasil já. Voltei para Porto Rico e aí em Porto Rico eu atuei 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio, 1 ano. 1 ano, na verdade. Atuei em 2 campos diferentes da Universidade de Porto Rico. E aí eu tinha uma carga horária de trabalho. A gente lá tem full-time ou part-time. Então, era full-time, só que era 2 full-time com um salário de 1. Então, a carga que eu tinha era pelo menos umas 8, 9 turmas de estudantes, todos de oficina de redação. Então, era um bom salário, só que eu não tinha vida para nada, né? Só trabalho. Passava dando aula e corrigindo. Depois disso, aí passou para part-time. Em Porto Rico não tem concurso universitário. E aí toda a situação econômica mudou assim drasticamente. Porque se não está com um full-time, você não tem salário, não tem direito trabalhista nenhum. Eles pagam uma compensação. Mas essa compensação que eles me pagavam não dava nem para pagar o aluguel. Então, aí passei até 2022 que eu cheguei aqui. Nessa frustração do tipo, agora o que eu faço? Não quero estar nessa situação, né? O que eu vou fazer? Nesse tempo eu comecei um outro mestrado. Em Porto Rico a gente chama de Patologia del Habla y del Lenguaje. Aqui é mais conhecido como fonoaudiologia, porque tem mais oportunidade de trabalho lá. Mas não porque eu quisesse estudar novamente. Tipo, então, eu sou boa estudando, então vamos apostar novamente a estudar, né? Uhum. Só que aí já não era gratuito, né? Essa tentativa foi numa universidade particular, né? Aí tô carregando uma dívida de $20 mil por 1 ano de estudo. E aí uma amiga me marcou no Facebook na publicação de edital para a UNILA. Eu já tinha procurado editais em universidades brasileiras, mas não todos são abertos para estrangeiros. Então, o edital da UNILA é aberto para estrangeiros. E aí eu sou poupadora compulsiva, né? Porque tem uma fase tranquila, mas sempre vai vir uma fase ruim. Essa é a minha história de vida. Então, você guarda para sobreviver na fase ruim. Eu pensei, então, essa poupança, eu vou apostar ela em ir lá até Foz do Iguaçu e tentar fazer o concurso. Ia tentar com tudo, porque é uma vaga só, né? Então, aí eu pensei, vai ser a minha última aposta na vida acadêmica. Eu já estava, assim, para sair da vida acadêmica e procurar outra questão, inclusive deixar aquele mestrado de fonoaudiologia. E aí vim para Foz. Passei no concurso, né? Tô aqui. Assim que comecei em setembro de 2022. Foi mais difícil conseguir chegar aqui depois de ter passado o concurso do que o concurso em si, por toda a burocracia. Fui a primeira professora estrangeira da UNILA que foi contratada sem estar morando já no Brasil. Então, a UNILA não sabia como fazer. Porque a UNILA se rege como qualquer outra universidade federal. Então, eu teria até 1 mês para assumir o cargo, só que pela questão do visto e toda a questão que teria que processar, que ainda teria que ser nos Estados Unidos, porque em Porto Rico não tem consulado brasileiro, né? Era mais de 1 mês.
Com isso, eu consegui que me dessem mais 30 dias. Mas, tipo, eu cheguei aqui na Unila, se eu demorava mais uma semana, eu perdia a vaga. E essa demora nem sequer era a minha responsabilidade. Era uma questão Ministério do Exterior, Ministério do Trabalho, para depois chegar no consulado. E já no consulado, até quando eu cheguei, me conheceram, assim, me reconheceram. Eu mandava e-mail, assim, começava. Aqui a moça desesperada pelo seu visto, sabe? Quero trabalhar. Abriu a porta, assim, eles olharam minha cara e todo mundo falou, chegou Samares, finalmente. Bom, passado esse sufoco, né, da vinda para o Brasil e questões burocráticas, você inicia na Unila. Quais são, quais disciplinas, qual curso de fato e quais são os projetos iniciais daquele momento? Então, eu pensei assim, hoje eu estou atuando no ciclo comum de estudos, ensinando espanhol adicional. Aí são vários cursos, dependendo do semestre, e também atuo no curso de letras, com disciplinas mais da área da linguística, mas da linguística mais social, mais aplicada, como linguística textual, linguagem em contexto social. No primeiro momento, eu pensei em tradução da produção de conhecimento, porque para mim, Brasil é um lugar de produção de conhecimento, assim, maravilhoso, sabe? E tem muito conhecimento que eu me apropriei dele no Brasil e não chega em outros lugares, né? Eu não tinha tido contato com esse conhecimento em Porto Rico. E eu vejo também nos alunos de letras que não tiveram esse contato também nos seus países. Então, essa questão linguística faz com que não nos comuniquemos e não compartilhemos conhecimentos que são muito valiosos até para toda essa região latino-americana, né? Então, pensei nessa troca de tradução de conhecimento, pelo menos no que é a área da linguística aplicada, né? Que eu conheci essa área, ela nasce como uma área voltada para ensino de línguas estrangeiras, depois passa para ensino de língua materna, mas aqui o Brasil, assim, deu uma amplidão na minha perspectiva, porque a linguística aplicada trabalha com qualquer problema socialmente relevante que tenha a linguagem como uma questão central. Então, daí você pode ir para outros lugares, né, além do ensino de línguas. Perfeito. E, além desse desafio, quais outros que você tem se deparado atualmente no seu trabalho? Aqui no meu trabalho tem desafios que, para mim, são tranquilos, não me geram muita preocupação, como aprender a conhecer como funciona uma universidade federal no Brasil, né? E tudo que isso implica. E a Unila mesmo em si, né? Siglas que não conheço, tem reuniões, aí todo mundo fala e é meio, né? Tem lacunas aí de sentidos e significados que eu não sei, não consigo agarrar. E também não vou ficar em cada reunião. O que é essa sigla? O que é essa outra sigla, né? Mas tem um desafio que também ele é um desafio, mas ao mesmo tempo é um ganho e um enriquecimento, que é a diversidade que eu tenho em sala de aula. Ela enriquece muito por um lado e para mim, e estou falando para mim pessoalmente, porque uma preocupação muito genuína, né, de saber o que tem a ver com questão de direitos linguísticos. Eu ter numa sala de aula, eu dou minhas aulas de letras em espanhol e português o tempo inteiro. Não dou em mais línguas porque não conheço mais línguas, mas se conhecesse, estaria em todas as línguas, né? Porque eu tenho estudantes indígenas que seu relacionamento com o português é muito diferente, dependendo de como foi a sua história de vida, a sua educação. No caso, nos projetos de pesquisa e de extensão que a professora toca hoje, né? Estão relacionados também a essa temática que você está comentando? Não, aqui eu tenho ido para outros lados. E é aí que vem todo esse enriquecimento, né? Entendi. Agora eu tô falando do desafio em sala de aula mesmo, esse daqui, né?
como eu ter uma ponte, né, o meu desconhecimento, a minha ignorância em relação a essa história de vidas, né, o contexto de vidas de todos esses alunos, por um lado os indígenas, por outro lado também os haitianos, né, eu não tenho uma ponte de língua, e nesse primeiro semestre que eles chegam já a serem cobrados por se apropriar de conhecimentos em umas disciplinas que ainda está faltando aí uma ponte linguística, né? Para você realmente conseguir compreender o que está sendo discutido na sala de aula e tal. Então, nesse sentido, aí passei a contribuir coordenando um dos grupos de tutorias para o apoio ao permanecimento dos indígenas. Estou aí, não sei se isso está na extensão, porque faz parte do Departamento de Apoio Acadêmico ao Aluno. E na extensão aqui eu tenho ido para o baile, né? Eu gosto de dançar, eu não sabia que gostava e que poderia dançar até chegar à UFSC, em Floripa, né? Então, o Brasil tem me dado muitos ganhos, porque eu morava num povo, assim, num povoazinho que a única coisa que tem para fazer de sociabilidade é temporada de beisebol, quando tem temporada de beisebol. A parte disso, se você não gosta de mato e de natureza, não tem mais o que fazer para socializar. Eu chego na UFSC a ser uma estudante que tem uma bolsa, né, de pós-graduação, que é um contexto de estudante diferente. Eu estava em Porto Rico como estudante, mas a bolsa era para pagar a matrícula. Não funcionava como um salário para mim, como um sustento, né? Então, eu não tinha vida social, porque pela vida social você tem que pagar. Nem um café com colegas eu bebia. Eu ia para a sala e voltava para o lugar onde eu morava, porque um café cada dia é o café da manhã, né? Então, você tem que ponderar. Aí, na UFSC, eu chego com uma bolsa. E não só isso, é uma universidade federal que, através da extensão, também oferece muita coisa gratuita. Dentre disso, o baile, a dança. Então, inclusive salsa, que é um ritmo que se baila no meu país, eu aprendi a dançar na UFSC, né? Então, me trouxe muitos ganhos, bem além dos acadêmicos. Então, aqui cheguei e comecei a dançar com o projeto de extensão Baile Latino, que já existia. Esse é o nome, Baile Latino. Baile Latino. E aí comecei, entrei na roda de cassino, né, na roda de cassino, que é uma maneira de dançar salsa cubana, né? O bolsista era cubano naquele momento. Aí acaba o projeto e o bolsista não tinha professor para submeter novamente o projeto. E aí ele faz, né, essa aproximação do tipo, você dança com a gente, você está nas apresentações com a gente, por que você não passa a ser a professora que submete o projeto? Então, uma parceria, aluno, professora. Isso. Então, estou num baile latino. Bacana. É famoso, eu sempre escuto, vejo aí os folders. Sim, na extensão. Sim. E aí, isso tem me ajudado também a me integrar na UNILA e também a vivenciar essa diversidade e essa integração, né? A questão linguística também, a troca linguística dentro desse espaço de baile, porque tem pessoas de diferentes países. Os bolsistas falam espanhol, mas tem brasileiros, tem haitianos também. Tem haitianos que chegam, não sabem espanhol nem português. Teve o Alex, que se assiste o episódio, já está 1 ano aqui. A gente falou em português, estávamos muito felizes, mas ele chegou no baile latino e ele não sabia espanhol nem português. Aí ele falava inglês. Aí eu tentava ensinar salsa em inglês, sabe? Aí ele me falava, você lembra quando falava comigo em inglês? Olha agora como é que eu estou falando português. Só com 1 ano. Então, é um espaço que realmente gera, né, esse momento, esse tempo de troca e de nos conhecer, né? Para mim, o NILA também possibilita uma aproximação com pessoas, inclusive da minha própria região caribenha, que eu não tenho no meu próprio país, na minha realidade, né? Com os haitianos, né? Que agora nas sextas estão dando aula de crioulo, já comecei a fazer aulas de crioulo haitiano, né?
Então, com outros caribenhos como os cubanos, né, as pessoas da República Dominicana. Então, deixa eu aproveitar esse gancho que você falou dos jovens latino-americanos, caribenhos. Como que você olha para trás agora, passando por tudo que você passou, para tentar enxergar como é o mercado de trabalho atualmente para esse jovem caribenho ou latino-americano que está mais ou menos na trajetória que você seguiu, né, até chegar aqui? Complexo, né? Porque se você fizesse essa pergunta para uma pessoa de Cuba, responderia de uma maneira. Se você fizesse para uma pessoa no Haiti, com toda a complexidade que eles estão vivendo agora, seria uma outra resposta. Se pergunta para uma pessoa da República Dominicana, também para uma pessoa da Jamaica, de Porto Rico. Então, eu posso falar da minha experiência, né? De Porto Rico, que é uma colônia que tem uma dívida impagável e atualmente está numa política de imposição de austeridade, né? Desde Washington, D.C. Tem uma lei que foi imposta, então a gente não pode decidir absolutamente nada em relação ao nosso país. E eu vivi essa austeridade, né? Eu gostaria de ter podido ter a oportunidade de trabalho no meu país e continuar contribuindo no meu país, mas não tive, né? E para mim foi muito claro que eu teria que sair daí, dentro da minha área, ou dentro do que eu queria fazer, que é ensinar na universidade. Que você pode fazer diferentes coisas, desde a linguística ou a linguística aplicada, né? E para mim não tem melhor lugar no qual eu possa agir a não ser Brasil, né, que tem me dado tanto. Então, para mim, é uma oportunidade de retribuir, né, tudo que o Brasil tem me dado, trabalhando com a formação de professores, né, tentando passar, assim, para frente. Mas, de modo geral, eu tenho muita certeza que tanto um cubano como um haitiano, um dominicano, um jamaicano, responderia que a questão laboral é um desafio muito grande hoje em qualquer lugar do Caribe. Faltam mais estruturas, né? De apoio, enfim. Perfeito. E em relação às pessoas que querem seguir a área que você seguiu, que estão pensando, que tipo de formação extracurricular você sugeriria para essas pessoas? Olha, extracurricular, eu recomendaria, assim, dentro dessa linguística aplicada, né, que trabalha problemas socialmente relevantes, onde a linguagem é uma questão central, e com linguagem a gente pode ir além do que a linguagem verbal em si, né, tem diferentes linguagens, mas é uma área que se chama de indisciplinar. Indisciplinar no sentido não de se comportar erradamente, senão de não hierarquizar nenhum conhecimento de nenhuma disciplina. E o que propõe, que uma proposta do Moita Lopes, um linguista aplicado brasileiro, é transitar nas fronteiras, né? Permeabilizar as fronteiras disciplinares, permeabilizar as fronteiras das áreas de conhecimento, permeabilizar. E se eu tenho um problema social, olhar para esse problema e ver tudo que me pode trazer a história, tudo que me pode trazer a antropologia, tudo que me pode trazer a linguística, tudo que me pode trazer a pedagogia, para tentar compreender esse problema e tentar propor soluções. Essa proposição de soluções dentro da linguística aplicada, ela inevitavelmente tem que ter por objetivo qualificar a vida dos seres humanos que hoje, na contemporaneidade, estão à margem da sociedade, né? Então, é trabalhar para contribuir para quem que está na periferia, para quem que está sendo excluído da maneira que for, consiga chegar, né, se posicionar no mundo, colocando sua voz, no sotaque que for, ainda que seja portunhol, ainda que seja guaranhol, ainda que seja crioulo, ainda que seja ticuna, ainda que seja guarani, qualquer ser humano tem o direito de se posicionar e se colocar no mundo, né? Professora, pensando num jovem que acabou de escutar e ficou interessada em seguir, né, a mesma carreira, né, a mesma área de atuação. Que dica, que recomendação que você dá nesse mundo de hoje? Seja ele caribenho, latino-americano, enfim, está interessado. Qual é a dica? Com a resposta à pergunta anterior, né, que citei diferentes áreas, né, em questão extracurricular, nossa, eu recomendaria pensar criticamente sempre
em relação a material didático, em relação a documentos curriculares, em relação a políticas educativas, em relação a políticas linguísticas, para realmente perceber quanto que elas contribuem ou não para que essas pessoas que estão à margem realmente saiam dessa margem e passem, né, a se posicionar e ocupar outros espaços, né, a poder ter garantido o seu lugar no mundo. Toda essa criticidade, por quê? Porque o agir de um professor, seja de língua, seja de literatura, seja de antropologia, é um agir político, né? Então, desde onde eu me posiciono criticamente, para eu me posicionar criticamente diante da minha prática, da escolha, né, desse material didático ou não, desses materiais norteadores, como são os currículos, eu preciso ter uma escolha minha, né, epistemológica, de quem que sou eu como professora, quem que é essa pessoa que está na minha frente, né, quem que é esse sujeito. Ele é um sujeito que simplesmente eu vou lá expor um material, um conhecimento, e que ele se vire, se pode compreender, se não pode compreender, ou eu vou ser uma professora que compreende que é uma relação muito complexa. Porque cada um dos seres humanos que eu tenho ali na frente, na sala de aula, ele viveu e ele experienciou coisas muito diferentes, né? E não deixa de carregar toda essa bagagem, por boa ou por difícil que tenha sido, né? E também traz muitos conhecimentos. Então, eu recomendo muito essa dica de sempre apreciar esse conhecimento que traz o aluno, né? E, na medida do possível, partir desse conhecimento que ele tem. Não é o caminho mais fácil, né? É um caminho mais trabalhoso, porque implica considerar essa diversidade que nós desconhecemos, que nós ignoramos. Então, é mais trabalho de aprofundamento, é mais leitura. Mas, no final das contas, pelo menos para mim, é mais satisfatório. Perfeito. Quer saber do baile latino aí? Que eu fiquei curioso, os horários, dias, onde que ocorre. Aproveitar para divulgar. Então, o baile latino é nas sextas-feiras, das 18 às 20 horas, aqui no Jotaú, na sala C115. E qualquer interessado pode? Qualquer interessado pode, pessoal da UNILA, pessoal da comunidade, qualquer idade também. Pessoal interessado também em praticar espanhol ou portunhol, que também acontece ali na aula. É bem-vindo e bem-vinda para a gente também se desestressar. E tem um outro projeto também, que é dança-terapia para a promoção da saúde mental. Opa. E é bom também trazer ele aqui. Esse sábado passado a gente fez uma atividade em conjunto com outros projetos de extensão lá da Horta Comunitária. Foi muito bom, teve mais presença de pessoas, parece que fica melhor toda a questão quando é fora de uma sala de aula com 4 paredes. A Horta Comunitária é aquela da Vila C? A Cidade Nova. Cidade Nova. Cidade Nova. Então, tá no Instagram como Dança Terapia. Então, estejam atentos, porque são atividades muito boas para a gente chegar aqui, né? Nem sempre é fácil chegar em Foz do Iguaçu, especialmente para os estudantes, para as estudantes. Gelo, né? É bom, né? Isso, e ajuda a conhecer pessoas, se integrar. Socializar é importante. Né? Isso. Então tá. Professora, Ótimo. quer Muito finalizar? Quer? Não, foi ótimo. Essa divulgação é importante para o pessoal importante. Poder participar das atividades de extensão da universidade. Isso. Professora, quer mandar um salve para alguém? Um oi, um tchau? Um salve. Olha, vou mandar um salve para a primeira rueda de casino de Foz do Iguaçu. Entonces, todos los casineros y todas las casineras, los que no están en la rueda todavía, pero saben casinear, júntense a nosotros, que estamos necesitando gente que quiera bailar y quiera bailar mucho, quiera disfrutar mucho bailando. Y mandaría un salve también para mi familia, pero ellos no van a entender el resto del episodio allá en Puerto Rico y en el resto de los lugares del mundo. Mas é só falar para eles que estamos no Spotify, no YouTube, que está acessível para o mundo inteiro agora. Sim. Bom, professora, Samaris, muito obrigado pela participação no nosso programa, no nosso podcast. Adolfo aqui do meu lado também vai deixar o salve dele
Quer deixar o seu salve hoje, Adolfo? Finaliza pra gente aí. Pessoal acompanhar, divulgar e compartilhar esse link, né, do nosso episódio para chegar em mais pessoas. A gente já está na terceira temporada e agora também com o Spotify, né? Importante. Maravilha. Pessoal acessar pelo Spotify também, quem quiser estiver fazendo uma outra atividade, estiver só escutando, agora tem a oportunidade de escutar o Spotify. Maravilha, isso aí. A gente tá chique agora, viu? Temos café, água, câmeras maravilhosas, direção aqui atrás nos recepcionando, né? A estrutura tá melhorando, tá legal. crescendo. Então, muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo programa. Até mais.